Questão da educação, da orientação, doutora Adilson, como é que é feito? O SAMU, existe alguma orientação para a população e como isso é feito? O SAMU participa dessa parte de orientação, de educação, praticamente de 2 a 3 formas. Uma delas, o nosso coordenador aqui da base de Atibaia, o senhor Diógenes, ele está sempre junto à imprensa, junto às escolas, orientando em quais situações acionar o SAMU, quais situações chamar os bombeiros, o que pode ser atendido em relação a trotes, em relação a tudo isso. Uma outra vertente de educação, várias instituições aqui da cidade, da região, solicitam de forma formal uma educação em relação às urgências, em relação às emergências, uma delas em relação à parada cardiorrespiratória. São levadas palestras com material audiovisual e bonecos, né, manequins, que são utilizados na simulação desses atendimentos, simulações de parada cardiorrespiratória, como fazer esse primeiro atendimento até a chegada do serviço de pré-hospitalar. São escolas, algumas empresas já solicitaram essas palestras, esse material. Algumas instituições como creches, algumas asilos, e várias instituições que têm profissionais que se interessam em fazer esse primeiro atendimento até a chegada do serviço pré-hospitalar. E, no caso, essas instituições fazem o cadastro feito diretamente na unidade do SAMU? Como é o procedimento para ter essa palestra? Geralmente eles mandam um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Atibaia, e esse ofício ele é direcionado para o nosso serviço e é feito um primeiro contato para saber qual o tipo de conhecimento, qual o tipo de material que eles precisam, e é oferecido esse serviço, essa palestra, esse curso, essa capacitação para o pessoal interessado. E com certeza é frisado também aquilo que nós já falamos anteriormente a respeito dessa coisa das brincadeiras e dos trotes. Acredito que isso seja bem fortalecido nessas palestras. Sim, principalmente nas escolas, né, com as crianças, tudo, eles acabam funcionando como replicadores dessa informação, dessa capacitação e dessa conscientização da importância de só acionar o serviço de urgência e emergência em casos reais de necessidade, evitando impactar no atendimento dos casos reais. Ainda sobre essa questão da orientação, como fica no caso, tem muito asilo que também procura para que vocês deem orientação para essas pessoas da terceira idade, por exemplo, que precisam também de muitos cuidados? Essa capacitação é feita principalmente com os funcionários, né, dessas instituições, não são propriamente os pacientes das instituições, os internos das instituições, principalmente com os funcionários, para o primeiro atendimento desses internos, dessas pessoas que estão internadas nessas instituições, num caso de urgência e emergência, até que o serviço de pré-hospitalar seja acionado e chegue ao local. No caso, como é que vocês atuam quando a pessoa, por exemplo, ela está ali dormindo num banco e alguém chama o serviço achando que a pessoa está passando mal? Como é que é feito isso? Se a pessoa não quiser ser levada a um determinado hospital, como é que é feito o procedimento? Tem muitas situações em que algumas pessoas ou que consumiram bebida alcoólica ou consumiram algum tipo de droga, estão pelas ruas, pelos bancos, e as pessoas acabam chamando, pedindo o atendimento dessas pessoas.
a ambulância, o socorrista, o técnico de enfermagem vai até o local para saber qual é a situação. Antes disso, o atendente que recebeu a ligação na central do SAMU pede para essa pessoa que ligou, que solicitou a ambulância, ver se a pessoa está respirando, se a pessoa está desmaiada, se tem sangue, se tem algum sinal de trauma, até para direcionar o melhor recurso. A ambulância chegando ao local, são feitos os controles básicos. É aferido a pressão arterial da pessoa, frequência cardíaca, oxigenação do sangue, é feito um exame de glicemia capilar, que faz uma ponta de dedo, que a gente chama, um aparelho mostra pra gente qual que é o nível de açúcar no sangue dessa pessoa. E depois desse primeiro atendimento é feito um contato dessa ambulância com a central do SAMU para definir qual o melhor serviço para essa pessoa ser deslocada, ser levada. Em algumas situações, a pessoa que está ali dormindo, ela só quer ficar ali dormindo. Então, existem muitas situações de recusa de transporte para o hospital depois desse primeiro atendimento. Nessas situações, existe um termo de recusa. O paciente assina esse termo, assumindo que recusou o transporte para o hospital, e depois desse atendimento no local, a viatura passa a estar livre para novas ocorrências, né? E essa pessoa é deixada ali se for da vontade dela, né? E no caso aqui onde nós estamos, esse espaço físico, o SAMU, ele está na mesma área de uma unidade, de uma UPA, né? Que é a unidade de pronto atendimento. Então, alguns casos mais simples que o SAMU pode socorrer, ele acaba trazendo para uma unidade, para esta unidade? A unidade de pronto atendimento, a UPA 24 horas, aqui de Atibaia, ela é uma UPA nível 2, ela tem 2 clínicos e 2 pediatras 24 horas por dia. Ela se encaixa também na política nacional do Ministério da Saúde, nessa política de urgências e emergências. Ela funciona como unidade de pronto atendimento, uma unidade pré-hospitalar fixa, diferente do SAMU, que é uma unidade de pré-hospitalar móvel. Então, a maioria dos pacientes deveriam ser trazidos aqui para a UPA 24 horas, seja para estabilização, seja para resolução da situação, e os casos que necessitam de uma internação hospitalar, necessitam de mais tempo de investigação, são deslocados para o hospital para continuar esse tratamento, essa investigação, uma possível internação. Aqui no caso da UPA também tem alguns exames que são podendo ser feitos, um raio-x, alguma coisa assim? Sim, a UPA ela dispõe de exames laboratoriais básicos, dispõe de radiografia, de raio-x, dispõe de medicamentos, tem 3 leitos de estabilização, uma sala de emergência com 3 leitos de estabilização, contando com monitor, com aparelho para respiração artificial se necessário. Ela funciona como um pronto-socorro, um pré-hospitalar mesmo, fixo. Então, os casos que não necessitam de internação, os casos que necessitarem de internação, tem todos os recursos para esse primeiro atendimento e depois precisam ser transferidos para uma unidade hospitalar, né? E essa UPA dessa região, ela está muito bem cotada, né, pela população, porque eu vejo que tem realmente um atendimento efetivo para esses casos mais simples, né? Então, acho que está tudo bem por aqui, né, doutor? Eu acho que o apoio que nós temos recebido da Prefeitura Municipal de Atibaia é fundamental. Eles estão bastante cientes da necessidade de saúde da população, tentando resolver da melhor forma possível, tanto do ponto de vista de recursos pessoais, né, recursos humanos, recursos financeiros, materiais, equipamentos, medicações. Eu tenho a impressão de que a população está bem servida. Lógico que tem muito a melhorar, mas de pouco em pouco a impressão é que está se conseguindo isso. E na sua opinião, como é trabalhar dentro do SAMU?
no seu caso? Acho que trabalhar dentro do SAMU é uma experiência bastante interessante, uma vez que nós não temos os recursos de dentro de um hospital. Nós temos os recursos limitados, nós estamos num ambiente externo ao hospital, um ambiente aberto, um ambiente exposto, mas é bastante gratificante dar esse primeiro atendimento, tentar resolver a urgência e emergência imediata, estabilizar os pacientes da melhor forma possível e conduzi-los até um serviço hospitalar onde vai se continuar esse cuidado. É bastante gratificante. Então, doutor, aqui onde nós estamos, nessa unidade, ela é mais a parte operacional mesmo, né? A parte mesmo desse primeiro atendimento, do receptivo, do que o médico vai poder indicar, fica em Bragança. Exato. Nós estamos aqui na base descentralizada de Atibaia. É realmente uma base mais operacional. A parte de regulação, ela fica de toda a regional que controla essas bases descentralizadas, ela fica em Bragança Paulista, é onde fica toda a região ligando para o 92, essa ligação vai ser direcionada automaticamente para essa regulação de Bragança, onde fica o atendente, o médico regulador, o despachante de frota, e as ocorrências acabam vindo parar aqui em Atibaia e nós saímos para o atendimento daqui. Quer falar mais alguma coisinha? Porque eu quero conhecer realmente de perto como vai ser esse procedimento. O doutor gostaria de falar mais, dar um alerta para a população, e eu estou indo para Bragança. Eu acho interessante conhecer o funcionamento dessa regulação, até para a informação de todos os ouvintes, saber como proceder, quando chamar, quando fizer esse chamado, qual o trâmite que segue essa solicitação até a ambulância estar chegando na porta desse solicitante. Eu acho interessante, eu acho educativo, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, de estar informando as pessoas, e me coloco à disposição sempre que possível. Muito obrigada, doutor. Então eu vou continuar essa entrevista lá de Bragança Paulista. Até já.